Alô pessoal, na perna de hoje, Teófilo Otoni até Vitória da Conquista através da BR-116. O mau humor do nosso amigo tio Rômulo ao arrumar a bagagem é demais. Aí ele faz terrorismo, ele fala que a moto ficou sem equilíbrio, pronto. Aí me desequilibra também. Eu vou te contar, viu? Ô pessoinha, mas é assim mesmo. Da próxima vez eu vou diminuir minha bagagem pela metade, ok? Certo, tio Rômulo? Ó o mau humor. É, professor. Olha, reparem. E ele fala assim, viu? Tá vendo? Quando eu falo, é isso daí. Não, sabe o que foi? O que aconteceu foi o seguinte. Ontem, eu não contei isso no outro vídeo não, mas eu vou contar aqui. Ontem, quando a gente estava chegando a Teófilo Otoni, fomos fazer uma manobra aí de conversão numa determinada avenida que era muito estreitinho o lugar para a gente fazer a conversão, né? E a moto está com um centro de gravidade muito alto e está acima do peso máximo permitido, né? Inclusive ali no Turpec. Então a consequência disso é que ela fica toda esquisita, parada, né? Então quase que nós fomos para o chão parados, né? Aí eu falei, olha, está muito pesado aqui e tal, e está só aumentando o negócio ali e tal. Aos pouquinhos de 1 quilo em 1 quilo vai aumentando. Foi só por isso que eu fiz esse comentário, né? Saímos de Teófilo Otoni pela 116 em direção à Vitória da Conquista. E nessa época do ano, tudo muito verdinho, né? Afinal de contas, a gente está atravessando agora uma época de chuvas. E tudo verde, tudo muito, mas muito bonito mesmo, sabe? É uma região de contrastes muito interessantes, porque é uma vegetação bonita com um verde muito verde, os morros e os espigões que a gente tem nessa região. Olha, é uma coisa que eu sempre falo, comento com as pessoas, né? É uma pena que a nossa memória não consiga guardar tudo aquilo que a gente vê, né? Eu dei vontade de escrever um livro de fotografias chamado assim, O que os meus olhos viram, né? Porque a gente vê coisas que a gente simplesmente não se lembra. A 116 está em estado de conservação que me surpreendeu, sabe? O asfalto, tirando poucos trechos que ele está um pouquinho judiado, mas a maior parte dele, o asfalto está em excelentes condições. Inclusive no trecho aí que a rodovia não é concessionada, sabe? Para fins de comparação, a 116 nesse trecho, entre Vitória da Conquista, mas na verdade entre a divisa com a Bahia e Teófilo Otoni, está em melhores condições do que a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. E que é concessionada, né? Para ver como é que são as coisas. Acabou que a estrada vazia, alguns caminhões naturalmente, mas o caminhoneiro de modo geral é muito cortês com a gente, sabe? E a gente também tenta ser cortês com eles, né? Eu sei que no final, tirando poucas situações, foi um traslado absolutamente tranquilo, desses que você fica com vontade de que não termine nunca, né? E quando está terminando dá vontade de voltar e fazer o trecho novamente, de tão gostoso que estava. O interessante nessa história toda, quando a gente vai fazendo esse tipo de passeio, que é um passeio relativamente longo, primeiro que a gente vai visitando reminiscências das memórias e tudo, né? A Marisa já morou nessa região, além do mais eu já passei aqui com ela já várias vezes e cada momento é uma situação diferente. Dessa agora que nós estamos passando de moto, é preciso que se digam umas coisas que quem não está na moto não consegue entender. Aliás, não consegue acreditar. Que o conforto na Ultra é superior ao conforto de um carro. Nós estávamos em velocidade baixa, como sempre, a nossa proposta foi fazer o deslocamento entre 90 e no máximo 100 por hora, o ideal 90 por hora, essa é uma velocidade que a gente se sente confortável, e a gente não ressente nem um pouco o
trajeto, sabe? As costas não dói, o bumbum de vez em quando começa a doer um pouco, mas você não sente aquela dor que no carro você sente, né? E, além do mais, tem uma história interessante que acontece, porque a gente vai conversando pelo Bluetooth, e o Bluetooth dá uma característica bem interessante, porque a voz da outra pessoa fala dentro da sua cabeça, não é uma coisa que você ouve, e ela fala e você ouve através do ar, né? Quer dizer, você ouve dentro da sua cabeça. E com isso vem aquela parte interessante, né? Que isso gera uma intimidade absurdamente alta, né? E aí nesse meio tempo vem as músicas, a gente conseguiu uma seleção que satisfaz a Marisa e me satisfaz bastante. As nossas músicas, quase todas, elas vão tocando, e no meio da música dá vontade de falar assim: Mundial 860. A garotada de hoje não vai entender, não sabe o que é isso, mas o pessoal já mais vivido um pouco, já mais gasto um pouquinho, talvez entenda muito bem essa história e se lembre com boas recordações esses momentos. Então a gente vai conversando, de vez em quando há um silêncio, no silêncio entra a música, e o próprio silêncio, inclusive, é muito significativo, sabe? Sem contar que a gente vai vendo coisas que são muito bonitas, né? Das outras vezes, como eu disse, que nós passamos por aqui, nós passamos com pressa, né? Aquela vontade de vencer distâncias para chegar logo. E isso faz com que a viagem seja uma viagem cansativa, né? Você não vê a hora de chegar, e esse monte de coisa que fica no caminho, na verdade, não passam de estorvos, né? Que estão te separando do seu destino, né? Quando a ideia é passear, veja bem, nós estamos no segundo dia e eu estou aqui no maior sofrimento. Meu Deus do céu, daqui a 5 dias isso acaba. É impressionante isso, sabe? Porque é muito curtinho, né? Eu estava comentando com a Marisa justamente isso. Na medida em que os quilômetros vão sendo vencidos, a cabeça da gente vai ficando saudavelmente vazia, sabe? Você não pensa em problemas, não pensa em situações, não pensa em nada. Você simplesmente vai vendo o asfalto passando, vai vendo as paisagens, vai conversando. E aqui entre nós, que paisagens, não? Eu estou tentando, na verdade, eu não vou editar praticamente nada desse segmento, até porque a finalidade primeira desses vídeos é gerar imagens e histórias que vão servir para ativar a minha memória no futuro. Quando eu sempre brinco com isso, mas eu brinco falando com muita seriedade. Se algum dia tiver Alzheimer, eu vou olhar para isso aqui, vou ver essas imagens e vou falar assim: ah, isso aí eu não me lembro. Mas são coisas que aconteceram, né? Que eu estava lá, eu estou me vendo lá e essas memórias então ficam registradas de alguma forma para a posteridade. Com isso, aquela história da gente fazer um vídeo de aproximadamente 10 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo, até mesmo sabendo que as pessoas quando assistem em torno de 3 minutos, né, no máximo, mas alguns poucos, né, assistem até o final. Eu assisto tudo, ainda repito e depois repito de novo, de vez em quando ainda volto aqui. Eu posso talvez até dizer quase com alguma certeza que a maior parte das visualizações que eu tenho no canal fui eu mesmo que me assisti várias vezes, né? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai ficar com 33 minutos aproximadamente. Por quê? Porque se eu cortar as coisas, mas é muito repetido, só tem um cinza no meio e verde em volta. Mas não é bem assim não. Tem um cinza no meio, tem um verde em volta, tem essa paisagem que a gente viu e a gente se lembra do momento, das coisas que a gente estava conversando. Quer dizer, para mim, e quero eu acreditar, para a Marisa é muito significativo, né? Porque nós sabemos o que significa isso que a gente está vendo. Essa região é uma região que a gente se aproxima de Pedras Azul. Você sai de Teófilo Otoni, passa uma cidadezinha, como é aquela cidade? Não sei o nome. Padre Paraíso, né? E depois de Padre Paraíso, aliás, o Padre Paraíso é uma coisa interessante, a gente deixa o Vale do Mucuri, em Padre Paraíso a gente já entra no Vale do Jequitinhonha, né?
E a gente vai se aproximando de Pedra Azul e esses espigões vão aparecendo e a gente começa a ver uma coisa engraçada, né? Tem granito de tudo quanto é cor possível. Tem branco, tem rosa, tem azul, tem cinza. É um negócio engraçadinho assim que vai acontecendo, sabe? Você vai vendo e tal. Entre Padre Paraíso e Itaobim, é engraçado, a gente não tem praticamente aí, esse ponto aí é a entrada do Padre Paraíso, onde você está fazendo a entrada no Vale no Vale de Jequitinhonha. Mas eu estava dizendo, esse segmento é um segmento que você anda muito sozinho, sabe? Que não tem muito apoio não, sabe? São 30, 40, 50 quilômetros sem encontrar nenhum posto. E vários dos postos que a gente encontra, curiosamente, de duas uma, ou pararam de comercializar gasolina, ou já estão fechados, né? Talvez em função do problema da margem de lucro, talvez em função da concorrência, né, que é relativamente grande mais adiante, né? Mas nesse segmento especificamente a gente fica muito abandonado, né? O que nós fizemos no nosso planejamento em relação ao combustível? Eu tenho autonomia de aproximadamente 450 quilômetros, que em tese daria para cumprir a etapa do dia sem maiores problemas. Mas das outras vezes que nós viajamos, sempre se gerou algum estresse necessário relacionado com a gasolina, né? Eu tenho até um vídeo aqui em que a gasolina do carro estava acabando e o posto está chegando, mas não chegava nunca. E o computador de bordo já dizia que não tinha mais autonomia nenhuma, já tinha zerado a autonomia e o carro continuava andando, né? Só com as barrinhas, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu falei assim, olha, no máximo a 1/4 de combustível a gente reabastece, sabe? Então o fato de não ter, olha que nuvem bonita lá na frente, estava previsto um cebezaço ali, em algum lugar isso aí vai desabar, sabe? Felizmente não caiu na nossa cabeça não, mas em algum lugar ia cair. Então isso dava pra gente uma margem de segurança para chegando num posto, não tem gasolina, não comercializa mais, o próximo está ali 30 km adiante, não é problema, a gente chega até lá sem maiores percalços, né? Tanto que a minha proposta era abastecer em Itaobim. A gente estava procurando um posto ali que a gente imaginou, a memória dizia que ele estaria ali perto, né? Só que a gente confundiu, ele não estava lá coisa nenhuma. E com isso o outro que nós encontramos estava sem combustível, assim vai. Acabou que nós fomos abastecer na divisa mesmo, em Salto da Divisa. O que não foi problema algum, já que a autonomia tinha de sobra para, inclusive, se fosse o caso, chegar à vitória da conquista. Os amigos, em especial o Flavinho, estavam me falando que Belo Horizonte, lá na região sudeste, o céu está desabando desde de ontem, chove copiosamente, né? E nós aqui enfrentando um clima temperatura em torno de 30 a 33 graus, com a previsão de algumas pancadas, né? Esse chapadão aí, bonito pra caramba, a gente queria saber o nome. Mas ele é um chapadão que está próximo fica entre o ponto da Volante, e que é uma cidade, né? Antes era um distrito, virou uma cidade agora, as coisas de Minas, né? E Itaobim, não, e Medina, não, Itaobim, é Itaobim, isso mesmo. A gente até pensou que já fosse aquele chapadão que você sobe ali assim que você está prestes a entrar na Bahia, mas não era, né? Aí eu falei com a Marisa, olha o Vale de Jequitinhonha, porque é um vale mesmo, tem de um lado tem montanha, do outro lado tem montanha, e uma parte mais baixa, que eu chamo isso de vale, claro que vale é uma região grandona, mas de qualquer forma está aí o rio Jequitinhonha, né? Mas que importância tem o rio Jequitinhonha? Olha, qualquer rio tem uma importância miserável na vida de todo mundo. Nem que seja como um marco que você atravessa quando você está viajando e você fala, atravessei o Rio Doce ali atrás, estou atravessando aqui o rio Jequitinhonha, atravessei o rio, como é que é aquele rio que tem lá perto o rio Piracicaba. Então são coisas que a gente vai
vai firmando como marcos. Então que se tire toda a poesia, toda a necessidade prática, que seja então um marco quando a gente atravessa e segue em frente, né? Aí no caminho para Medina, minto. Medina é antes de Pedra Azul, Então ainda caminho para Medina. Não estava previsto não, né? Mas falei assim, vamos dar uma entradinha lá em Medina, para a gente poder ver umas coisas lá, porque afinal de contas Marisa já morou lá, né? E com isso, tal. Olha só o que aconteceu aí. Um monte de caminhões. O cara não fez maldade com a gente não. Ele estava brigando com o cara lá da frente, sabe? Porque chegou um ponto de ultrapassagem e, tá vendo? O cidadão veio e estava brigando com esse cara aqui, jogou em cima da gente e tudo, a gente teve que desviar. Mas eu tenho quase certeza que não fez de sacanagem não, sabe? Foi com a Marisa, relaxa o corpo para fazer esses balanços aqui. Ela não precisa mostrar na prática, sempre desse jeito, né? Mas foi talvez a única situação assim que exigiu uma providência mais enérgica, foi essa. E quero eu entender que não foi motivado aí por maldade do cara conosco especificamente não. Ele simplesmente não viu a gente, estava brigando com outro cara e acabou que jogou o caminhão em cima da gente e a gente teve que desviar. Então, tá vendo? Eu sou um cara muito compreensivo, né? Porque a gente tem que ser agir de imediato com quem tem má fé e perceber quando na verdade são lapsos que claro que podem te mandar para a cidade do pé junto, mas que de qualquer forma naquele momento é um ato falho do cidadão, né? Região de Pedra Azul, não, aí Medina ainda, né? Chegando a Medina. Nesse ponto as costas não estavam doendo, mas eu fico levantando porque o bumbum já começou a dar o ar da sua graça e reclamando um pouquinho de estar sentado ali praticamente o tempo todo na mesma posição. Nas outras motos, alguém aí já dormiu? Não, né? Então tá, então deixa eu continuar falando. Nas outras motos, se recomenda que se faça no máximo jornada de 100 km, se dê uma paradinha para descansar. Eu concordo com isso. Na Ultra, a gente tem um parâmetro um pouquinho diferente, sabe? Você roda 200 km e olha que os 200 km aqui, 200 km são 90 por hora. Então não é a mesma coisa de pegar uma esportiva e rodar 200 km. O tempo é um pouquinho maior. Você consegue rodar isso e o corpo está relativamente tranquilo. Você não fica naquela história da tensão começar a reduzir em função do cansaço. Está vendo aquelas pedras lá longe? Um granito cinza e granito claro lá. Eu acho bonito pra caramba. Imagina se fosse cortadinho e polido, decorando o chão ou a parede da sua casa. Legal, né? Marisa estava me falando, a maior parte do granito do Brasil vem aqui dessa região. Se não todo. Se é todo eu não sei. Mas que a maior parte indiscutivelmente vem daqui, com certeza vem sim, sabe? Porque é muito granito e ele aflora do chão. Aí chegamos a Medina. E vamos entrar pela primeira entrada? A Marisa me responde, não, vamos entrar. Não vamos entrar, não vamos entrar. Né? Não vamos entrar. Não vamos entrar, não vamos entrar. Não vamos entrar. Não vamos entrar. Não vamos entrar. Ô Romulo, dá para entrar. Assim, agora sim, agora eu entendi, né? Entramos em Medina e a primeira coisa que a Marisa falou assim, eu quero ver minha primeira casa que eu morei. Só que a cidade mudou um pouquinho aí e acabou que a Marisa não conseguiu nem achar a rua onde era a casa, né? Aí seguimos. É preciso que se diga uma coisa muito complicada. Eu tomo furosemida, que é o Lasix, né? Então eu tenho uma autonomia de aproximadamente 1 hora depois de tomar o negócio, dá uma vontade meio maluca de, como direi eu aqui de forma elegante, de urinar. Pronto. Eu ia falar mijar, mas mijar é muito feio para ficar gravado para todo sempre. Então que fique assim como eu precisava urinar. Eu precisava verter águas, eu precisava desaguar em algum lugar. Eu já estava mais ou menos aí já tinha dado umas 2 horas, né?
que estava em cima da moto, eu já estava assim meio desesperado, né? Tipo assim, procurando um posto legal, mas vamos entrar em Medina. E essas coisas acontecem de forma engraçada, porque você sabe que você está com vontade de ir ao banheiro, mas de vez em quando a vontade fica imperiosa, né? Essa aqui é a pracinha o negócio. A Marisa morou nessa praça, está mostrando ali a casa que ela construiu quando morou aqui e a clínica que ela construiu também, né? Falei assim, opa, eu naquela, né? Ai meu Deus do céu, eu preciso mijar, porque de vez em quando vem a vontade imperiosa, né? E aí eu olhava assim e tal, falei assim, nossa mãe, é tudo subida, deixa eu escolher um lugar para parar esse caminhãozinho aqui, né? Porque como todo transatlântico que se preza, não é fácil estacionar não, sabe? Você tem que escolher um lugar de parar, porque se você parar num local que seja muito inclinado, você simplesmente não consegue levantar a moto depois. São 450 quilos, né? Aqui, essa casa aqui, ó. Eu que fiz essa casa. Marisa me disse. Essa clínica também, fui eu que fiz. Pois é, né? Então são as reminiscências. Ali embaixo a farmácia do Floriano e da Áurea, né? Aqui é a padaria. A farmácia de vender pão. Pronto, é padaria, né? A padaria do pessoal, né? E eu naquela, né? Falei assim, ai meu Deus do céu, não tem um lugarzinho que eu possa fazer o que eu preciso fazer. Onde é que eu vou parar? Deixa eu ver e tal, como é que vai ser? Bom, consegui achar um lugarzinho lá, parei. E vamos para a estrada em busca do próximo posto. Assim, lá para os lados de Pedras Azul tem um monte de postos. Falei, beleza, vamos lá então, né? Mas tem que ser um posto que tenha assim uma aparência legal, que sugira um banheiro assim mais ou menos jóia. Apesar de que em tempestade qualquer porto é um porto seguro, né? Ah, mas Rômulo, por que você não parou na estrada e tal? Assim, por um motivo muito simples. Primeiro que não tem acostamento, e mesmo nos locais que tem acostamento, você não para na estrada em hipótese alguma, exceto se tiver em pane. Porque vem um cidadão de carro e ele faz uma fixação de alvo, ele te vê, né? E justamente porque te vê, está dirigindo distraído e coloca o carro na sua direção e acaba te atropelando, né? Isso aí a gente vê acontecer o tempo todo. Se isso não acontece, para comigo e pensa, por que será que as batidas acontecem com uma frequência danada justamente nas retas? Vem um carro numa reta e de repente, pum, ele pula para a contramão e bate no outro. Porque o cara está distraído, olha para o outro carro que vem, e sem perceber vai justamente na direção desse carro, né? Então você está parado no acostamento, o cara te vê e vem em cima de você e bate em você. Então a gente não para de jeito nenhum, sabe? Exceto em último, mas último caso mesmo. Essa razão de eu não ter parado em qualquer lugar e tá meio desesperado para chegar e tal. O que eu acho? Toda vez que eu vejo uma paisagem bonita, eu falo com a Marisa, falo com meu filho, falo com quem for mais próximo a mim, falo assim, olha, um dia tudo isso será seu, né? E é verdade mesmo, sabe? Vai chegar um dia que você, justamente não precisando dessas coisas todas e não tendo ninguém que te diga não, você vai descobrir que isso tudo te pertence. Ou seja, você não tem que ter a posse, já é seu, como é de todo mundo também, mas é seu, né? E esse dia, um dia a gente, quem sabe, vai atingir esse ponto evolutivo que nós seremos donos disso tudo, né? Todos nós seremos donos disso tudo, né? Passamos então Pedra Azul, já na direção já bem a cerca de 28 quilômetros da divisa. Foi o segundo lugar que eu consegui para poder grudar o adesivo dos Harley Boys. É coisa engraçada, ali para baixo na 116 e até mesmo lá na rodovia que liga, que faz aquela ligação, né, entre Governador Valadares e Belo Horizonte, não se tem essa tradição, né, de você marcar território, né, você deixar suas marcas por onde você passou, né. Então esse aí foi o primeiro posto, foi lá em Teófilo Otoni.
não gravou, daí a Marisa falou assim, não, dessa vez eu vou registrar, né? E tal. Ela falou assim, mas ô Rômulo, e essa roupa esquisita que você está usando aí, sabe? Isso tudo, meu filho, é proteção contra a radiação ultravioleta, né? Porque o sol arrebenta a gente e queima com força, sabe? Então ali no capacete, onde a sua pele está exposta, mas queima horrores. Então a gente usa isso, sabe? Então vamos lá, parabéns Harley Boys, já estão aí num posto a 28 quilômetros da divisa de Minas com a Bahia. Esse grupo é um grupo interessante, né? Eu tinha bolado esse negócio aí para a gente marcar território, só para não passar em brancas nuvens, com o Antônio Carlos. Fiz os brasões, fiz tudo que tinha direito, fiz os adesivos e tal. Antônio Carlos não deu a mínima, nunca usou esse negócio, nunca colou esse negócio em lugar nenhum. Tinha chamado o Betinho também, Betinho nunca quis, tal, foi aquele negócio meio tal. E a Marisa tá junto comigo aí, né? Tanto que eu tenho o brasão na minha jaqueta e a Marisa tem o brasão na dela, sem essa frescura de espírito biker, essa bobajada toda que a gente tem por aí. Aí eu estava vindo embora, bateu aquele espírito assim saudosista, aí eu tenho que trollar o meu amigo, né? Aí chegou Antônio Carlos, comprou um colete caro para danar lá no encontro de motociclistas. Comprou um colete no preço de blusão de couro da Harley, né? Tal. Mas tudo bem, tá bonito o colete e tal. Aí foi lá abordar o negócio, botou a bandeirinha de Minas, a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha do Rio, aquele negócio todo e tal. Aí botou o nome dele lá e de repente quando eu olho o que eu vejo? Aí botou o nome de gay, né? Porque em vez de botar Antônio Carlos, colocou Tony Correia e botou lá embaixo, fundador. Falei, porcaria, e o brasão lá nas costas, né? Eu tenho que trollar o meu amigo, né, cara? Porque a gente dá risada, sabe, no final das contas, né? Entramos na Bahia, não sei se nesse ponto já estávamos ou não estávamos, não, foi nesse ponto. Acabamos de entrar na Bahia, né? E nesse ponto em diante a rodovia já é concessionada. O que muda? O asfalto tem a mesma qualidade. O que muda é que a velocidade é 80, tem radar e tem negócio de velocidade para todo lado. E a maior parte das pessoas estava respeitando mais ou menos o limite de velocidade. Eu não vi ninguém aí a 200 por hora não, sabe? Estava todo mundo mais ou menos nesse mesmo limite. Ou seja, a coisa ali pode ser que seja meio séria, né? Todas as vezes que nós passamos nesse platô são poucos quilômetros. Eu mesmo não sabia que era tão poucos quilômetros assim entre a divisa e a Vitória da Conquista. Nas outras vezes passava aí cansado, com vontade de chegar, pressa de chegar, geralmente já à noite, né? E essa reta era uma reta interminável que não chegava nunca, né? E hoje, engraçado, passando por aí foi bastante agradável, né? Tanto que a parte ruim da história é que passou depressa. A gente já estava chegando e falei, Marisa, poxa, já está chegando aí e tal, e eu já estou aqui me ressentindo porque a gente está chegando. Só que ela falou assim, olha, Romulo, já são 3 horas, nós vamos chegar lá por volta das 3h40, 4 horas. Eu falei, não acredito que já são 3 horas. Não acredito porque eu não vi o tempo passar, para mim era 1h da tarde, né? De tão divertido que estava. O ponto de portagem, como diriam lá os meus amigos portugueses, é justamente aqui nesse negócio. O que eu achei interessante? 3 cabines só de cobrança, tanto de um lado quanto do outro. Nenhum engarrafamento. A gente vê o que acontece na via 040 perto de Barbacena, que dá engarrafamento lá, uma coisa mais esquisita do mundo, né? Aí foi relativamente tranquilo. Seguimos então. Continuando aí, pegamos um pouquinho só de chuva, mas foram só uns 3 ou 4 pingos, né? Tanto que eu nem parei para colocar a capa na mala que estava lá atrás em cima do Turpec, né? E olha, o que eu tenho a dizer sobre o dia de hoje? Foi muito mais suave do que o dia de ontem. A distância foi mais ou menos a mesma, sabe? Mas o dia de hoje foi mais leve. Talvez porque ontem tenha sido o primeiro dia, tinha aquela história da tensão, como é que vai ser, como é que não vai ser.
né? Vamos começar, será que tal? Será que a gente dá conta? Não, dá conta a gente sabe que a gente dá. Mas assim, o que a gente vai ter que fazer? Será que tal? E também tinha outra história, né? Da estrada muito ruim em obras e com chuva, né? Então tudo isso acaba deixando a gente mais tenso, né? Você tem a impressão de que não está chegando nunca. Hoje já foi completamente diferente. Chegando em Feira de Santana, a gente vê progresso para todo lado, né? São shoppings, pontos aí de logística. Esse negócio aí, por exemplo, é da Patrus, né? Oi? Feira de Santana? Não, não é Feira de Santana não. Eu estou falando aqui, a Marisa está me corrigindo. Na verdade é Vitória da Conquista. Nós lembrávamos desse lugar aqui, era uma cidadezinha que não tinha nada, a gente chega agora, já é uma cidade que já tem uma quantidade enorme de recursos, né? A gente vê o progresso caminhando de alguma forma. Não vou entrar no mérito sobre questões de violência urbana, sobre problemas de mobilidade e tudo, mas é tudo, né? Chegamos nesse ponto, a Marisa viu um Ibis ali, eu tinha feito uma reserva no Ibis. Vamos lá naquele Ibis ali. Eu falei, não é, Marisa, é aqui. Não, é sim, foi naquele que nós ficamos, com certeza. Ela confundiu aquele que é igualzinho o Ibis lá de Feira de Santana, onde a gente já ficou também. Eu não sei se eu contei para vocês, mas nós somos pobres, né? A gente come no McDonald's e fica no Ibis. Por quê? Porque você paga o preço que você sabe qual é, e já sabe o que você vai receber. Fiz propaganda do Ibis, vou mostrar esse filme agora para o pessoal lá embaixo, ver se tem desconto na estadia aqui. Gente, muito obrigado aí pela assistência, viu? Elegante pra caramba, né? Olha só, muito obrigado, gente, até a próxima.